Olá, você já passou por alguma situação do juiz pedir para você fazer uma interdição? Seja como médico da prefeitura, do estado, ou estando num plantão, ou recebendo intimação em casa, o juiz alegando que não tem médico para fazer e solicita que você faça essa perícia. Ou você, como perito judicial, muitas vezes teve que responder essa pergunta ao juiz sobre interdição, capacidade civil. E aí, você sabe o que é um curador, um curatelado, uma curatela, o que é uma perícia de interdição? Vem aprender comigo. O tema da nossa aula de hoje será interdição judicial. Vamos lá? Vamos lá para o slide? Bem, o que é uma ação de interdição judicial? É uma ação civil que é promovida quando o indivíduo perde a capacidade civil, onde teremos o curador e o curatelado, ok? Vem aqui para mim. Então, quando o indivíduo ele perde os atos da capacidade civil, ou seja, ele não consegue responder civilmente para comprar um carro, celebrar um contrato, receber o dinheiro, familiares podem entrar com essa ação para o juiz interditar aquela pessoa vai ser chamada de curatelado, que é o incapaz, e ele vai ter um curador. E essa pessoa vai ser responsável pelos atos da vida civil daquela pessoa incapaz. Vamos lá para o slide? Bem, o que é curatela? Curatela é justamente o encargo público concedido por lei a alguém para reger e defender uma pessoa, como administrar seus bens dos maiores incapazes que por si só não estão aptos para tal e não têm condições para fazê-los, em razão de enfermidade ou doença mental, tá? Então, volta aqui para mim na tela. O que o juiz quer que você analise é que se aquele doente possui realmente uma doença mental que altere a capacidade dele de discernimento para o fenômeno da curatela. Então, a ação de interdição é o nome da ação que entra. Então, eu entro com a ação de interdição para obter o quê? A famosa curatela, ok? Vamos lá para o slide. Bem, a curatela, ela tem um caráter assistencial, que é justamente assistir aqueles incapazes. Ela é temporária, perdurando somente enquanto causar a causa da incapacidade. É importante que a gente diga isso, porque pode ser uma pergunta do juiz para você. Então, você pode falar, ele pode perguntar, essa curatela é temporária ou definitiva? Você pode falar que ela vai existir enquanto sobreviver a incapacidade, sendo necessária outras avaliações periciais, também dependendo da doença, tá? Então, a curatela é uma decretação que requer certeza absoluta da incapacidade civil. Cuidado, que aqui a gente não está falando incapacidade laboral. Aqui a gente está falando incapacidade civil. Mas, professora, o que é capacidade civil? Tá? Bem, antes de chegar na capacidade civil, o que a lei determina por lei quem já é incapaz, que não precisa nem para ir para a sua perícia? Bem, pelo Código Civil vigente, quem são os absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos, tá? Lembrar que esses outros artigos aí foram revogados pelo Estatuto de Deficiência. Então, o Estatuto da Pessoa de Deficiência tirou todos os deficientes mentais como absolutamente incapazes. Então, antigamente, a pessoa que tinha uma deficiência mental, ela era considerada absolutamente incapaz. Hoje não é, tá? Hoje não é. O estatuto, no sentido de incluir o portador de deficiência, hoje o deficiente mental, ele não é nem relativamente incapaz, nem absolutamente incapaz. Isso trouxe alguns transtornos do ponto de vista do direito, mas aqui a gente está falando de perícia de interdição. Então, você já sabe que o menor de 16 anos, ele já é absolutamente incapaz. Então, o menor de 16 anos não vai para a sua perícia. Lá no slide de novo. Quem são os relativamente incapazes pela lei? São os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e que tenham discernimento reduzido. Esses podem ir para a sua perícia. E vejam que o Estatuto do Deficiente também tirou a deficiência mental. E tirou também aqueles de desenvolvimento mental incompleto. E também os pródigos. Então, aqui, nessa parte dos relativamente incapazes, pode ir para a sua perícia quem? Os viciados em tóxicos, para ver se eles têm realmente um discernimento reduzido da sua capacidade civil
E os pródigos? Quem são os pródigos? Os pródigos são aquelas pessoas que têm um comportamento maníaco de compra, então compram de forma desmedida, tá? Você vai ver que a pessoa está com um surto de mania, isso tudo você vai avaliar também. Bem, então, a lei do deficiente considera agora que os relativamente incapazes são aqueles ali que eu disse para vocês. Eu só organizei agora no slide, tirei o que a lei de deficiente revogou e colocou aí o que a gente já falou no slide passado. Então, com o Estatuto dos Portadores Deficientes, a alienação mental não é mais causa de incapacidade civil. Esse é o grande problema da dúvida dos peritos, tá? Porque a gente fala agora, a gente vai falar a partir de agora sobre capacidade civil, não é incapacidade laboral. Lembrar que a alienação mental dá direito a benefício previdenciário, dá direito ao LOAS, dá direito à aposentadoria. Aqui a gente está vendo a capacidade dele para atos da vida civil, para comprar um móvel, comprar um apartamento, etc. Eu só trouxe isso aqui para vocês em termos de conhecimento. Para perícia, você não precisa saber disso, é matéria de direito. Mas para você saber que houve essa alteração da lei em relação aos incapazes, tá? Então, para apresentar a incapacidade de praticar a vida civil, é necessário você prove que a pessoa está totalmente incapaz, tá? Então, hoje não se presume a incapacidade, se presume a capacidade. Por quê? Antes, os deficientes mentais, eles já eram presumidamente incapazes. Hoje não, tirou tudo, nenhum deficiente mental, ele não é nem absolutamente, nem relativamente incapaz, ele vai ser capaz. E dependendo do grau da deficiência, ele pode realmente ter um grau grave, ser incapaz e até ser curatelado e passar por uma perícia por você, tá? Mas vamos lá ao que interessa para a nossa aula. Professor, o que é capacidade civil quando o juiz me pergunta? Então, capacidade civil é você ser plenamente capaz para os atos da vida civil, que se compreende, se autodetermina e, portanto, tem pleno poder de gerenciar sua vida, seus negócios e seus bens. Então, capacidade civil é discernimento. Esse é o ponto principal da avaliação pericial. Vem aqui comigo. Então, você entendendo esse ponto, você matou a perícia. Capacidade civil, ele não quer saber. A incapacidade que a gente falou aqui, que eu falei da lei, não é incapacidade em relação à doença. Não é se ele tem uma doença grave que causa incapacidade para atos da vida diária, para atos da vida independente, porque ele não consegue ir no banheiro sozinho, ele não consegue se alimentar sozinho. Não é isso. Esse ele tem discernimento da realidade. Por exemplo, Steve Hawkes, aquele físico, ele não conseguia fazer nenhum ato da vida diária, nem da vida independente. Ele precisava da máquina para tudo, mas ele era incapaz do ponto de vista civil? Não, ele era totalmente capaz, ele era totalmente lúcido, ele tinha discernimento da realidade. Então, quando o juiz quiser saber essa informação de você, primeiro, ele não quer saber sobre a incapacidade laborativa, ele não quer saber sobre a incapacidade em relação à doença, ele quer saber sobre discernimento da realidade. Outro exemplo, a pessoa tem esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença degenerativa dos neurônios motores. A pessoa, do ponto de vista previdenciário e laboral, vai estar completamente incapacitada, porque a pessoa vai ter uma degeneração dos neurônios motores, porém, não evolui com demência. Então, a pessoa mantém a sua capacidade de discernimento. Então, veja, num laudo pericial de uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica, ela vai estar o quê? Completamente incapaz para os atos da vida diária, para os atos da vida independente, vai ser aposentada por invalidez, vai ter majoração de 5%, vai ter isenção de imposto de renda, mas ela vai ter capacidade civil, porque ela tem discernimento da realidade. Então, ela não vai poder ser curatelada, ela não precisa de curador, ok? Agora, a professora, mas ela não tem condições de ir no banco pegar o dinheiro, ela faz uma procuração. Tá? Uma coisa é procuração, outra coisa é curatela. Curatela é algo mais sério, é quando você diz que a pessoa ali está completamente fora da realidade e precisa de uma pessoa para representar perante a vida civil, pagar conta, celebrar contratos, etc.
Esse é o ponto. Muita gente confunde capacidade civil com a incapacidade da doença. Lembrar que capacidade civil é a capacidade de discernimento da realidade. Aqui você já matou a perícia. Mas vamos lá, voltando para o slide, depois da minha empolgação inicial. Então, capacidade civil é a situação, em outro conceito, que permite a uma pessoa adquirir direitos e contrair obrigações por conta própria, por si mesma, sem necessidade de representante legal. Então, repetindo mais uma vez, eu posso ter uma doença grave, a pessoa pode ter uma doença grave, mas ela pode adquirir obrigações por conta própria, sem necessidade de um representante para decidir por ela, tá? Para pensar por ela, porque ela decide sozinha. Isso é capacidade civil. Bem, prosseguindo, quem pode pedir essa ação de interdição? Os genitores, os tutores. Qual a diferença de tutor para curador? Então, o tutor geralmente é para menor e o curador é para adulto. Cônjuge, parente ou até pelo Ministério Público. Prosseguindo aqui, eu trouxe a título de informações para vocês. Quem decreta interdição? Somente o juiz de direito, que vai nomear o curador. O indivíduo passará a ser o quê? Interdito ou curatelado. Agora, cabe a você, perito, apenas atestar se incapacidade ou não para discernimento da realidade. Você vai dizer isso no laudo, quem vai decretar é o juiz. A interdição é definitiva? Falei no começo da aula. Não. Ela pode ser temporária dependendo da causa. Por isso que é importante você fazer reavaliações periciais. O que eu aconselho vocês no laudo de interdição? Se até a aposentadoria por invalidez, pela Lei 8213, ela pode ser revista a cada 2 anos, vem aqui para mim no vídeo. Então, se a própria aposentadoria pode ser revista a cada 2 anos, a aposentadoria por invalidez, a interdição também. Então, nunca diga que é definitiva. Você pode responder assim, que é importante reavaliações periciais com 1 ano ou 2 anos para avaliar a situação clínica da doença. Você pode avaliar dessa forma. Agora, você pode, sim, colocar definitiva aquele quadro demencial realmente grave de prognóstico ruim. Por isso que ele diz que depende da causa. Mas no cuidado que não tem esse caráter definitivo, não. Ela pode ser temporária enquanto permanecerem as condições. Ok? Vamos evoluir. Próximo slide. Então, quem pode pedir o levantamento da que a gente chama suspensão da interdição? O próprio curatelado ou seu curador. Isso aqui é mais matéria de direito, não vem em caso. A incapacidade é sempre absoluta? Essa é outra pergunta que o juiz vai fazer. Bem, doutor perito, ele tem incapacidade para a vida civil, mas é absoluta ou relativa? Por quê? Vamos ver lá no slide. Podemos ter casos os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Os primeiros serão para tudo representados pelo curador. E os segundos serão apenas assistidos. Vem aqui comigo no vídeo. Então, o juiz pode perguntar, e tem essa pergunta, principalmente no juizado especial. Ô, doutor perito, tudo bem, ele tem uma incapacidade para atos da vida civil, mas essa incapacidade é absoluta, realmente ele não pode responder por nada. Se você falar que sim, ele vai ter um curador. Se você falar que não é absoluta, ela é relativa, o juiz vai dizer que ele vai ser assistido. Como é que você vai analisar isso na perícia? Você vai analisar, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de alcoolismo, tá? Então, você vê que realmente ele está ali, segue crise de abstinência, entra, bebe, não bebe, mas assim, ele não mantém uma incapacidade absoluta. Tem momentos, sim, que ele tem períodos de discernimento da realidade. Então, o que você vai avaliar é o seguinte: se naquela doença ele tiver períodos de discernimento da realidade, que ele possa escolher determinadas coisas, você vai dizer que ele está relativamente incapaz. Agora, se for aquela pessoa, um demente grave, que não lembra mais de nenhum familiar, não lembra o nome, não lembra nem de onde está, ele vai ser um absolutamente incapaz. Ok? Vamos lá para o slide. Então, na incapacidade relativa, nesse caso, ele não tem uma capacidade civil plena, mas ele tem uma incapacidade civil sim, mas ela é relativa, tá? E nesse caso, os poderes do curador vão ser limitados à gestão dos seus bens em geral, finanças e contratos. Então, aqui segue a dica para você. Vem aqui no vídeo. Então, aquela doença que você viu, ele consegue tomar decisões, sim.
a doença que ele tem mental, ele consegue tomar decisões simples, mas realmente para gerir um contralto, algo mais elaborado, o nível de demência dele não dá. Então, ele é um relativamente incapaz e ele vai ser assistido por um curador, tá? Vamos lá para o slide. Então, outra pergunta também bem legal. Se a pessoa for curatelada ou interditada, chega para você na perícia já, ó, ele já é interditado, viu, doutora? O perito médico tem obrigatoriamente a obrigação de conceder o benefício previdenciário? Não, até porque a gente tem muita fraude em curatela. A avaliação médico-pericial é livre, como visto nos artigos acima. A curatela nem sempre é sinal de incapacidade do ponto de vista médico-pericial, sendo muitas vezes apenas legal. Vem aqui para mim no vídeo de novo. Então, ele vai chegar, doutor, ele é curatelado. Vai dizer, tá, tudo bem. Então, ele tem uma doença em que a capacidade mental dele de discernimento com a realidade realmente não existe. É isso que me diz aqui. Agora, eu vou analisar a doença dele e o aspecto laboral. Em tese, se uma pessoa não consegue responder pelos atos da vida civil, ela também não vai poder trabalhar. Mas o que a gente vê é muita fraude. Você pega, francamente, a pessoa lá normal, respondendo tudo para você e curatelado, tá? Porque muitas vezes são feitos por peritos despreparados, fazem por pressão do juiz e dão interdições erradas ou fraudadas. Tranquilo? Vamos lá prosseguir? Vamos evoluir? O INSS obriga a existência de curatela nos casos de alienação mental, retardado, psicose, para fins de concessão de benefício? Não. Em nenhum caso o INSS exige a curatela para a realização de perícia médica ou concessão de benefício. Vem para mim no vídeo. Então, pode chegar para você algum espertinho e dizer, não, doutora, a senhora tem que me dar essa interdição aqui, porque ele vai ficar sem o benefício. Não faça isso, porque uma interdição é muito séria, isso pode ter efeitos penais, a pessoa pode ter matado alguém e você diz que ela estava incapaz civilmente, tá? Então, cuidado com isso. O INSS, ele pede procuração, tá? Isso pode ser matéria de prova também. Não pede interdição. Quem vai pedir uma perícia de interdição é o juiz que vai lhe intimar. Tranquilo? Então, para finalizar a nossa aula, eu trouxe uma questãozinha aqui do CESP, tá? Para você ver como é que isso é pedido em prova. Então, em suma, se o juiz pedir para avaliar a capacidade da vida civil, você não vai avaliar a incapacidade por trabalho, nem incapacidade da doença. Por exemplo, a pessoa tem uma nefropatia grave. Você não vai avaliar o grau dessa nefropatia ou dessa cardiopatia. Você vai avaliar o estado mental. Se ele tem um estado que está provocando uma desorientação, uma alienação mental, que ele está perdendo a noção da realidade, ele não consegue discernir a realidade. É isso que você vai avaliar. Por isso que perícia de interdição geralmente é feito por psiquiatra, tá? Então, fica ligado aí, ok? E outra coisa, você pode se negar à perícia, sim. Segundo o Código de Processo Civil, o perito ele pode se recusar à perícia. Agora, o importante é que você fundamente para o juiz que por motivos pessoais você não pode realizar a perícia ou por falta de conhecimentos técnicos você não pode realizar a perícia. Porque em muitos casos, a perícia de interdição também não tem remuneração, né? Ele pega lá, você que é concursado do Estado ou da Prefeitura, e pede para você fazer a perícia de interdição, que é um trabalho extremamente elaborado e especializado. Então, só faça se você tiver segurança, porque senão a responsabilidade pode vir para você, ok? E eu espero também que agora tenha esclarecido a vocês aquela resposta do quesito do juizado quando perguntam sobre capacidade civil. Então, capacidade civil é a capacidade mental, é a capacidade de discernimento da realidade, ok? Espero que eu tenha solucionado aí essa dúvida de vocês. Por isso que a preferência é feita por psiquiatras. Mas, veja, você está fazendo uma perícia de incapacidade laborativa e pergunta-se sobre a questão da capacidade da vida civil, você avalia. Se o segurado falou com você, contou os sintomas, ele já tem capacidade plena. Você já responde dali. Então, você pode ter um cardiopata grave, gasto funcional 4, que você vai aposentar e você responder lá naquela questão que ele é totalmente capaz para atos da vida civil. Para atos da vida civil ele é capaz porque ele tem discernimento da realidade. Ah, professora, mas ele não vai conseguir ir no banco pegar o dinheiro. Faz uma procuração. Então, não mistura uma coisa com outra. Tranquilo?
Então, você vai observar se aquela doença realmente está causando incapacidade absoluta de interagir com a realidade ou incapacidade relativa. Para finalizar, para a gente sedimentar, ver como o SESP pediu essa questão aí de interdição. Cai em prova de concurso. Vamos lá? A SESP colocou esse tópico aí para você avaliar se estava certo ou errado. O que ele falou? Na avaliação da capacidade para os atos da vida civil, considera-se alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuromental grave e persistente, ok, né? Esgotado os meios habituais de tratamento, ok, né? Permaneça alteração completa ou considerável da personalidade, destruindo a autodeterminação e o pragmatismo, ok, né? Pragmatismo é a consciência da realidade, tá? E tornando o indivíduo total e permanentemente inválido para qualquer tipo de trabalho. Nesse caso, o incapaz só pode exercer seus direitos por meio de um representante legal. Isso é o quê? É a curatela. Essa questão está correta. Então, vem aqui para a gente finalizar. Então, lembrar as duas coisas. Veja, quem está interditado, quem tem a capacidade mental totalmente abolida, que não tem discernimento com a realidade, ele vai conseguir trabalhar alguma coisa? Não. Então, o curatelado, geralmente, ele vai estar o quê? Incapaz, se for uma curatela realmente fidedigna. Agora, o contrário não é verdadeiro. Eu posso ter uma pessoa com uma doença grave, completamente incapaz, mas que tenha discernimento da realidade. Se tem discernimento da realidade, não precisa de representante legal, não precisa de curatela nem ser interditado. Ele pode fazer uma procuração. Então, foi o exemplo que eu dei de Stephen Hawking, foi o exemplo que eu dei do cardiopata grave, foi o exemplo que eu dei da esclerose lateral amiotrófica. Então, não confunda curatela, interdição com incapacidade para o trabalho. Então, a pessoa pode estar totalmente incapaz para trabalhar, mas está com o mental ok. Pode optar, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um automóvel, pode discernir. Se ela pode discernir, ela não vai ser curatelada. Ela vai ser aposentada pelo INSS, vai ganhar seu benefício e vai fazer seus atos da vida civil normal, ok? Então, curatela em relação ao discernimento da realidade. O que acontece, só para a gente concluir a nossa aula, chega para você na perícia curatelado, ou seja, a professora falou que para uma pessoa estar curatelada é porque necessariamente ele vai estar incapaz de ter doença grave. E isso era para ser no mundo perfeito, só que a gente vê quase 70% das curatelas são fraudadas. No meu dia a dia do INSS, praticamente todas chegam, o indivíduo fala comigo, conta os sintomas e depois mostra que é curatelado. Então, não leve uma curatela prévia não feita por você como pré-requisito para nada. Você vai fazer sua avaliação a partir daquele exame que você está tendo, ok? Espero que tenha tirado sua dúvida. Se ficou mais alguma dúvida, fala comigo pelo Instagram, professora minúscula _ Germana, ou lá no nosso curso Perito Médico Federal. Até o próximo encontro.